pessoal. Boa noite. Estou aqui aguardando a Camila entrar para a gente começar nossa live hoje. Olá, Juliano, boa noite. Vou mostrar aqui o título da live. Então, nossa live hoje são vínculos, a arte de afetar e ser afetado. Camila já está entrando aqui. Deixa eu convidá-la. Bem-vindos, Renata, seja bem-vinda. Estou só aguardando a Camila entrar. Aí, entrou. Tudo bem, Camila? Sim. Boa noite. Olá. Pessoal, vocês vão dando notícia pra gente se o áudio está bom, se as imagens estão boas, estão claras. Sejam bem-vindos, Tereza, Thaís. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem com você, Cris? Tudo jóia. A gente podia começar se apresentando. Ei, Sueli, tudo bem? Vamos começar nos apresentando. Eu vou tentar fixar aqui o título da live. O tema de hoje são vínculos, a arte de afetar e ser afetado, né? Quer começar se apresentando, Camila, enquanto eu tento colocar aqui o título da live? Pode. Bom, meu nome é Camila. Acho que muitos aí já devem estar conhecendo a gente, né, Cris? Porque a gente vem com uma série de lives, com um trabalho aí de cursos. Eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica, atendo casais, indivíduos, né? Sessões individuais e familiares. E eu atendo em Belo Horizonte, em Carmo da Mata, a cada 15 dias. E eu e Cris somos parceiras aí, né, Cris, no Afetivamente, Isso. que é o workshop que a gente já vem trabalhando. Já tivemos uma primeira turma e vamos aí daqui a pouco ter a segunda, né, Cris? Exatamente. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, né? Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Cristiane Peretti, eu sou psicóloga sistêmica, tenho formação em TCC e família pelo Espaço Integrar, lá com a Juliana Mendes, e foi uma formação muito gostosa, muito querida, com os professores lá do INTCC do Sul, então, assim, uma visão bem diferente, bem rica. Você também fez a formação lá, né, Camila? Fiz. Eu fiz TCC Infância e Adolescência, enquanto a Cris estava fazendo de casal e família. E aí juntamos tudo, E, né, Cris, depois. exato. E a gente tem formação parecida também da sistêmica, né, Camila? Que a gente fez formação lá Jaqueline, começamos pela a operação Jaqueline. Uhum, sistêmica, depois isso. E hoje a gente faz parte do grupo do Regis, da Ola, um espaço terapêutico, né? Então, são os nossos mestres aí, e agora estamos investindo na terapia do esquema, né, Camila? Então, somos agora faz estudiosos aí também da terapia de esquemas, da terapia que do pegou nosso esquema. coração aí. E aí a gente está fazendo depois de tantos estudos, a gente está construindo o nosso jeito, né, Cris, de trabalhar. Isso, isso. E aí veio a ideia, né? Como a gente faz tantos estudos juntos e temos uma trajetória tão parecida, nós resolvemos agora, nesse período de pandemia, fazer essa série de lives, né? Sobre os temas que a gente estuda, como uma forma de levar tanto conhecimento quanto questionamentos para as pessoas que estão em casa, né? Então, o primeiro objetivo era muito esse, a gente tem muitos amigos profissionais têm participado das lives, então está sendo também uma troca muito gostosa, muito rica. E o projeto foi crescendo, né, Camila? E a gente resolveu montar o curso, que é um curso de uma psicoeducação emocional, sobre a questão dos vínculos, né, de como a gente forma aí as nossas questões iniciais, adaptativas ou desadaptativas, e a gente montou o grupo do Afetivamente, né? E a gente está lançando hoje, está lá no meu Instagram da Camila, a segunda turma do Afetivamente.
E a primeira turma foi muito gostosa, foi muito rica, de muito aprendizado, de muitas trocas boas. E a gente está com um grupo VIP pelo WhatsApp, para quem quiser participar desse grupo, pode fazer inscrição no link da minha bio ou no link da bio da Camila também. Através desse link você já cai direto no grupo, então é só clicar lá e vocês já começam a Eu participar. acho que A não. gente tem No seu tá entrando direto. Eu acho que o link, no meu link da bio, vai cair direto para fazer as inscrições. Ah, tá. O meu link da bio, então, vocês caem no grupo do Afetivamente, onde a gente está compartilhando muito material legal, todos os dias, quase todos os dias a gente manda um pequeno post. Hoje a gente já lançou o primeiro material complementar aí com dica de livro. E para quem participa do grupo VIP, também vão ter benefícios aí com relação à inscrição, né? E além das trocas, que são bem legais. Nesse primeiro momento, a gente deixou o grupo fechado, então só nós compartilhamos as informações para não sobrecarregar a caixa de ninguém. Mas a gente deixa aberto para enviarem mensagens para a gente e a gente responde, seja no privado, seja no público, dependendo se a dúvida vai agregar para outras pessoas também. E claro, com a prévia autorização aí, né? Sim. Mais alguma informação, Camila? Não, então assim, no meu link, né, da bio, vocês vão cair direto já para fazer as inscrições. No link que vai ser pelo Simpla. E no link da Cris, você consegue entrar para o grupo, né, para o grupo VIP, que é o grupo de WhatsApp. Esses conteúdos que a gente está compartilhando são conteúdos exclusivos e que tem a ver com afetivamente, né, Cris? Igual a Sim. disse, o objetivo do curso é um curso vivencial, terapêutico. Para a gente faz uma caminhada aí ao longo do desenvolvimento para poder ajudar os participantes a identificarem quais foram, como que foi a formação da personalidade, né? Qual que é o jeito de funcionar de cada um. Então, através de atividades práticas e vivenciais, nós vamos ajudar os participantes a identificar qual é esse seu jeito de ser, de funcionar, como que eles lidam com as emoções. Então, por isso que a Cris falou da psicoeducação emocional, porque a gente vai falar sobre as principais, as emoções primárias, a gente não vai falar de todas, mas das primárias, o quanto que elas são importantes e adaptativas ao longo do nosso desenvolvimento, como que a gente enfrenta, né, Cris? Como que a gente lida com esses sentimentos, com essas emoções, porque as emoções a gente não consegue controlar. É até engraçado, Cris, essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para as pessoas se as pessoas sabiam que as emoções a gente não consegue controlar. O que a gente controla, né, é o que a gente faz diante daquilo que a gente sente. E 50% disseram que sim e 50% disseram que não. Eu acho muito. Muitas pessoas Sim. não sabem que as emoções, às vezes, a gente não consegue controlar, que elas são adaptativas, Uhum. né? Que elas são instintivas e que elas nos Uhum. ajudam muito. A questão é quando elas estão desreguladas, que é o ponto que a Sim. gente vai trabalhar também no curso, conseguir identificar o porquê dessa desregulação emocional e Uhum. estratégias, né, que possa nos ajudar aí nessa regulação emocional e, consequentemente, quando a gente está regulado emocionalmente, a gente vai poder construir relações saudáveis. Então, essa é a Uhum. caminhada que a gente vai fazendo afetivamente até a gente Uhum. chegar na promoção de relações saudáveis. E aí eu acho que é por isso que a gente chegou nesse tema de hoje, né, Cris? Dessa live. Exatamente. A Cris começou dando um grande exemplo de vínculo, que foi o nosso, né? Que está sendo o Sim. nosso vínculo. Isso. O afetivamente tem esse objetivo da gente conseguir avaliar como eu me vinculo, né, Cris? Como eu Como que. afeto o outro e eu sou afetada. E aí veio a Uhum. ideia dessa live.
Isso, para compartilhar com vocês um pouco sobre essas ideias do que é vínculo, né? Como é que eles acontecem na vida da gente, diferenciar um pouco o vínculo de relações, né? Porque as relações elas acontecem no aqui e agora, né? E elas são construídas, né? E mantidas. Os vínculos eles podem não ter uma relação no momento, né? Mas eles podem durar uma vida inteira, né? E eles não precisam necessariamente serem vínculos saudáveis. E por isso também que a gente resolveu trazer esse tema hoje. A gente está usando como base para essa live o livro da Yara Camarata Anton, que é uma querida Outra mestre, mestre, assim, maravilhosa. Vale a pena conhecer a Yara. Esse livro eu estava relendo ele agora, falando com a Camila. Falei, cada vez que eu leio, mais eu apaixono, né? E a escrita da Yara é muito gostosa. E aí ela começa falando para a gente, eu vou ler sobre a definição aqui que ela traz logo no início do livro, que é muito bacana, né? Então ela diz assim: vínculo é tudo aquilo que liga, ata ou aperta. É nó, é liame. É o que dá nexo e sentido às palavras e à própria vida. Vincular-se significa relacionar-se com, eternizar-se, perpetuar-se, imortalizar-se. A busca de vínculos equivale à busca pela própria vida, pela sua reservação, pelo seu desenvolvimento, pela sua continuidade, né? Então, pensando nessa questão que vínculo é tudo que liga, ata ou afeta, né? Nós pensamos aí nesse título da arte de afetar e ser afetado, né? E ele acontece muito antes da gente nascer, né? E vai depender aí da forma como esses nossos pais, né, se vincularam, se conheceram, para que fôssemos gerados, né? Então, nesse primeiro momento, qual foi o desejo? Quando os psicólogos perguntam, né? Esses dias eu ouvi de cliente, falei, eu tenho medo de falar, porque vocês leem pensamentos da gente. Falei, não lê, não. A gente escuta fatos, a gente correlaciona essas histórias, né? Mas ler pensamento a gente ainda não faz, não, não. os A pacientes gente parece... não percebem que eles que contam tudo pra gente, né, Cris? Na verdade, eles sabem Exato. muito mais que a gente, muito mais, Sim. porque eles viveram essa história, eles sentiram essa história e pra gente eles estão contando. E quando por a gente acho que tá vinculado ao paciente, né? Por a gente sentir ligado, conectado, a gente consegue escutar bem e ajudar a fazer esses nexos, essas ligações, né? Mas eles acham que a gente tem bola de cristal e a gente só tá lendo o que eles estão dizendo. Nada mais. Exatamente. Exatamente. Então, quando vem falando, né, assim, a gente pergunta, por exemplo, assim, se o bebê foi desejado e tudo mais, é para saber qual era a vinculação desses pais, né, nesse momento de concepção, né? Então, às vezes o bebê ele não foi desejado naquele momento, num primeiro momento, mas o desdobrar disso possibilitou conexões do pai com a mãe, possibilitou conexões de famílias, de tradições, né? Ou não, possibilitou rompimento, distanciamento, repetições de outras histórias também aí, né? Porque se a gente está falando de vínculos e que os vínculos nem sempre são saudáveis, né? E essa ligação da mulher, que é também ali o lugar, o receptáculo desse bebê com essa criança que desenvolve as questões com o corpo que a mulher estabelece também durante a gestação, tudo isso vai dizendo dessas capacidades de se vincular, né? Do desejo para essa criança que vai chegar, porque antes de tudo essa criança nasce aqui no imaginário, né? No imaginário desses pais. E esses dias eu tenho dado uma tarefa, sabe, Camila, para muitos clientes, que é a pergunta assim: quem é você?
né? E é muito interessante, assim, a gente pensar, eu gostaria que vocês aí de casa pensassem nisso também, assim, quem é você? Como é que você se define? Como é que você se vê? Aí a gente pode começar com questões simples, assim, olha, eu sou mulher. Eu tô pegando uma coisa bem geral. O que isso marca na minha vida? O fato de ter nascido mulher, do gênero feminino, né? Na família que eu nasci, no momento que eu nasci, qual é a representação disso? Quais eram os vínculos entre as mulheres da nossa família, né? Então, o vínculo da minha mãe com a mãe dela, se a gente sabe um pouco mais da avó com o bisavó, isso na linhagem da mãe, depois na linhagem do pai. Espera aí, gente, que tá me pedindo para reiniciar o celular. Agora não, né, amigo? Então, assim, tudo isso, né, são as nossas formas de ir vinculando e de trazendo essas histórias, essas microinformações que a gente às vezes não percebe e que vão fazendo com que a gente se torne quem a gente é. E que vão facilitar ou não a gente se vincular depois ao longo da vida. Sim, sim. Por isso até, né, Cris, que a gente fala muito, assim, da primeira infância até depois da crise aqui. Hoje eu vou ter uma outra live, 9h30, com a Jussara, pediatra. E ela me pediu para poder falar também muito, muito sobre isso. Camila, como que a criança, né, a saúde emocional da criança reflete na saúde, na saúde, a saúde mental da criança, né? Como que reflete na saúde mental do adulto, né? E é isso que a Cris disse, porque isso, o processo de a vinculação é um processo aprendido, é um processo construído. A gente já nasce com essa necessidade, né? Isso é instintivo. A necessidade de vincular, porque nós somos seres relacionais, mesmo porque um bebê, quando ele nasce, ele não tem condições nenhuma de se cuidar, mínima, de alimentação, de higiene, ele não tem. Então, ele precisa de um outro, né? Então, essa necessidade de vinculação, ela é instintiva. Mas como acontece essa vinculação, o tipo de vinculação é construída. E é construída, hoje a gente já nem fala, né, Cris, a partir da primeira infância. A gente fala antes, a partir da formação desse casal, porque a Renata Moreira me falou, outra terapeuta, colega também, terapeuta de esquemas, ela fala que a gente já nasce numa estrada que já existe. Então, a gente pega essa estrada já no meio do caminho. E essa estrada aí é a nossa família, que já vem com os valores, que já vem com o tipo de vinculação, a qualidade ou não da vinculação. E aí chega o bebê. E aí ele chega primeiro, né, Cris, com aquela necessidade de segurança, de proteção, isso que ele precisa do mínimo, né, para a sobrevivência. E o primeiro vínculo que ele tem mais forte é com a mãe. Geralmente é com a mãe, né, Cris? A primeira figura de apego. Mas a gente já falou em outras lives, a gente já deu exemplos, porque existem processos de adoecimento dessa mãe, né? Uma depressão pós-parto, por exemplo. E às vezes, naquele momento, ela não vai conseguir ser um apego, né? Seguro para aquela criança. E aí vem a necessidade também dessa mãe se vincular a uma rede de apoio, né? Primeiro, ela se relacionar, porque igual a Cris falou, né? A relação, ela é concreta. A relação pode acabar, né? O vínculo não, né? O vínculo é abstrato, né? Então, ela vai gerar... Seria interessante que ela pudesse se apoiar, né? Ter uma rede de apoio
com pessoas que ela tem esse vínculo, que ela também já tem essa confiança, que ela também já tem essa segurança para poder ajudar ela nesses cuidados desse bebê, né, Cris? Sim, sim. E como a gente também já disse em outras lives, né? Nessa primeira infância, nesse primeiro contato, o bebê ele vem, ele é todo sensação física, né? Então, muitas questões que a gente traz depois na adolescência, na idade adulta, que a gente reage instintivamente, que a gente diz assim, né? Pode estar ligada a muitas dessas questões infantis inconscientes, né? Que se foi experimentado lá nesse primeiro Foi momento, né? passado, né, para ele. Foi passado, foi sentido, né? De como que essa criança era atendida nessas necessidades básicas iniciais, né? Então, a partir daí, como é que isso vai interferir na forma que essa pessoa vai se vincular ao longo da vida? Então, se ela tem cuidadores primários, aí eu nem vou nomear somente como mãe, né? Mas ela tem cuidadores primários que são instáveis e que não vão atender, né, as necessidades, eu nem digo prontamente, porque nós vamos passar por frustrações. Enquanto pais, nós não vamos ser perfeitos. A ideia não é essa, tá, pessoal? Porque antes de mais nada, nós somos humanos, né? Então, a gente precisa identificar na gente também as nossas limitações, para que a gente possa pedir o que a gente precisa de ajuda e de auxílio, justamente para conseguir atender as necessidades dessa criança que não consegue sobreviver se não for através dos cuidadores primários, né, Camila? Então, a gente chega, a gente é só sensação física, né? A criança, ela não sabe nomear o que é isso que está acontecendo. Nessa relação mãe-bebê, é que a gente vai nomeando para a criança se o choro é de fome, se é de frio, qual é o desconforto, a gente vai colocar no colo, a gente vai tentar acalentar e diminuir. A função materna está muito ligada a isso, né? Outro dia conversando com um casal, qual é a função da mãe, qual é a função do pai? Né? Porque às vezes a mãe também acha que o pai está pondo muito limite, está sendo um pouco grosseiro e tudo mais. Mas qual é a função da mãe? Qual é a função do pai? Né? O pai está na função também na relação mãe-bebê, que às vezes está muito simbiotizada, a mãe está protegendo muito essa criança e o pai vai colocar limite nisso, né? Ele vai começar a cobrar a mãe de volta. Olha aqui, ela é sua mãe, mas ela é minha esposa, devolve aqui, né? E ajuda a gente, nós mulheres, a nos lembrarmos também desse papel, né? Que nós nos tornamos mãe, mas nós somos mulheres, nós somos indivíduos, então nós estamos na relação, né? No primeiro momento conjugal, depois parental, mas a gente não deixa de ser indivíduo, né? E como é que são essas vinculações? Como é que o parceiro é visto, né? Dependendo da forma como nós nos vinculamos ao nosso pai, né? E o nosso pai é o pai dele, então a gente vai trazer essa linhagem paterna dentro da gente também, né? Através dessas representações que a gente recebe, do que a gente escuta a mãe falar sobre essas figuras de apego dela, né? O que a gente escuta o pai falar sobre as figuras de apego dele, e não só falar, o que a gente vê acontecendo, né? Então a criança, como ela é toda sensorial, ela tem uma percepção muito grande disso tudo e ela vai aprendendo a nomear tudo isso com o tempo. Esses registros eles vão ficando armazenados no nosso corpo, na nossa memória, memória cognitiva, mas memória física Na também. memória emocional, né? Isso. Então é interessante a gente observar, sabe, que na terapia do esquema vem trazendo isso, e talvez seja tema da nossa próxima live, antes aí do afetivamente, são os registros no corpo que ficam. Então, quando a gente está ouvindo um cliente contando sobre determinados fatos, hoje mesmo eu estava perguntando, mas onde é que você sente seu medo, né? Tem gente que sente o medo com tremor muito grande. Tem gente que sente o medo suando as mãos, né? Então, cada um de nós vai expressar as emoções no corpo, vai sentir essas emoções no corpo de uma forma desde lá a infância, né? À medida que a gente vai tomando consciência disso, pode comentar. Sim. E aí, não, eu ia acrescentar que às vezes os pacientes falam assim, mas eu não lembro,
né? Eu não lembro dessa primeira infância. E às vezes ficam muito angustiados por não lembrar. Mas a gente não lembra mesmo. Porque nesse momento que a Cris está dizendo, a gente tem uma memória, aí a parte, né, do nosso cérebro que é responsável pela cognição, por aquilo que é do nível da consciência, daquilo que a gente sabe, do consciente, ela ainda está muito pouco desenvolvida. Enquanto isso, a nossa parte emocional está trabalhando muito e está registrando muito. E tudo, né, o que está acontecendo. E às vezes isso daí vai influenciar o adulto que a gente é, né, o adulto que a gente se tornou, mas às vezes a gente não sabe identificar. Então, esse eu falo muito para os meus pacientes, né, Cris? Esse é o grande objetivo da terapia, né? É a gente ajudar o paciente a resgatar, né, através de sensações, né? Ajudando eles a nomear as emoções, identificando as emoções, né? Quando a gente ajuda o paciente nisso, a gente vai contribuir para aquilo que está no nível do inconsciente, ele se tornando consciente, ele começar a perceber, peraí, se eu estou tendo esse tipo de comportamento, qual que é a minha necessidade? Né? Quantas das vezes quando a gente está com muito medo, a gente comunica isso para o outro com muita agressividade. Às vezes o medo está escondido. E a gente demonstra isso como? Através da raiva. E aí, ao invés do outro se aproximar, porque se eu tô com medo, eu tô precisando de segurança e de proteção, o outro vai afastar. E quando a gente consegue identificar isso, a gente vai poder ter uma comunicação mais clara, né? Nós vamos poder construir relações mais saudáveis e sermos adultos mais saudáveis. Por quê? Porque isso foi um processo, foi construído, né? O que significou o medo na minha primeira infância? Quais eram os medos que eu tinha? E quando eu sentia medo, eu era validado emocionalmente? Eu era protegido? Eu era escutado? Eu sentia segurança com essas figuras primárias de apego que a Cris está dizendo. E quando a gente fala função, quando ela falou ali, função de pai, função de mãe, hoje a gente já entende que é função. Pode ser uma tia exercendo uma função materna, né? A gente pode ter um avô exercendo aí uma função paterna. Mas essas funções, essas figuras primárias de apego, elas são muito importantes, né, para ir para um desenvolvimento saudável. E uma das formas da gente se sentir seguro é quando a gente está sendo validado emocionalmente. Quando a gente está sendo validado emocionalmente, a gente está sentindo o quê? Que eu estou tendo um vínculo de cumplicidade, que eu estou tendo um vínculo de intimidade, de troca, né? Por isso que a gente deu o nome. Ali, a criança, ela afeta a mãe, né? Ou o pai. E essa mãe também, ela é afetada pelo bebê. Então, às vezes, a gente escuta muito sobre a emoção da culpa, né, Cris? Da mãe, às vezes, de tentar atender todas as necessidades. Aquela culpa tá vendo porque ela tá sendo afetada pelo bebê. E tudo bem. Tudo bem. E muitas vezes porque ela tá com uma expectativa que às vezes ela não tá dando conta de atender, né, Camila? E quando a gente consegue identificar aí o que é que a gente sente em dívida, né? Porque a culpa também ela vem quando a gente rompe com alguma lei familiar, por exemplo. Eu ia dizer isso. Então, quando a gente identifica de onde vem essa emoção e o que ela não está atendendo, o que ela está chamando a gente para olhar, né? Fica muito mais fácil, como você estava dizendo, a gente procurar
o que que é que vai poder nutrir, reparar aquela dor, aquele desconforto, né? Enquanto você falava, eu até anotei aqui algumas coisinhas que eu fui lembrando. Por exemplo, tem gente que fala, e eu tenho batido muito nessa tecla da gente observar o nosso corpo, né? Eu acho muito interessante, porque às vezes eu vou conversar com os pacientes sobre essa questão de prestar atenção no corpo, e as pessoas acham que é uma coisa de energia mística e tal, e eu tenho falado, não, não tem nada a ver com isso, não, né? O nosso canal de comunicação, é o meio pelo qual a gente é afetado e a gente afeta as pessoas, o lugar onde a gente percebe as emoções. Marcelo está dizendo oi aqui. Oi, Marcelo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida enquanto a gente vai falando, Inclusive, podem ir mandando. Que a gente Cris, está treinando aqui responder, tá? As enquanto perguntas. você está falando sobre o corpo, eu vi que a Vanilde entrou aqui. Então, Vanilde, se você tiver alguma contribuição, a Vanilde é uma terapeuta Terapeuta corporal, ela trabalha corporal. com a leitura corporal, nos E que está ajuda. vinculada com meus bebês desde a minha barriga. Ela dizia sobre eles já quando eles estavam lá. E a Vanilde é que também, assim, né, o meu vínculo e da Cris com ela é para também até nos ajudar, né, Cris? Porque às vezes a gente está falando disso daqui, sobre esse tipo de sentimento e de conexão, parecendo que é uma coisa fácil. E não é, nem para nós terapeutas. Então a gente também vai pedir ajuda lá fora, porque às vezes a gente está completamente desalinhado, desconectado daquilo que a gente está sentindo e a gente provoca sintomas. Né? Eu vejo muito isso, o meu corpo, quanto que ele denuncia quando eu não estou bem, né? E quanto mais a gente tem consciência disso, a gente consegue identificar. Hoje mesmo, eu e a Vanilde trocamos mensagem, e aí ela falou assim, Camila, olha como que é uma caminhada sua, né? A gente falando sobre o meu processo de segurança, de me sentir segura, né? O quanto que isso foi sendo construído e trabalhado no meu corpo, né, Cris? Sim, nossa, muito, né? E eu voltei a, inclusive, indicar algumas tarefas corporais dentro do processo terapêutico, porque nós somos corpo, mente, né? E essa alma nossa que está aqui, né? E a gente se vincula a isso que a gente está dizendo, desde que a gente nasce, é através do corpo que a gente vai receber todas essas informações e perceber todas essas emoções que são agradáveis ou desagradáveis de sentir, né? E o fato, por exemplo, da gente respirar e de tomar consciência do corpo, né? Quando a gente fala para as pessoas assim, vamos meditar, respira. Eu tenho uma cliente hoje que ela estava assim, ai, Cris, tem que começar a sessão assim, já respira, né? Respira. Então vamos respirar, né? Mas aí eu estava voltando lá, pegamos a Vanilde, volta aqui, né? Vamos voltar aqui para o rumo. Essa questão de, por exemplo, né, essas necessidades atendidas do bebê quando o bebê está com fome, por exemplo, né? Se ele vai ser atendido e nutrido, ele vai ficar tranquilo, amparado. Se essa demanda começa a ser postergada, né? Se ele não é nutrido no momento que às vezes ele está com aquele incômodo de fome, às vezes ele vai apresentar a emoção da raiva. Quantas pessoas a gente conhece que quando estão com fome ficam extremamente raivosas, né? E tem a ver com uma necessidade que é básica de sobrevivência, né? E o nosso corpo dando sinal pra gente. E a gente escuta os sinais, né? A gente presta atenção nesses sinais. Quando você disse né, sobre sintoma, hoje perguntando para uma paciente, como é que você demonstra o medo no seu corpo? Como é que você percebe ele? Ela falou assim, eu fico toda dura aqui nos ombros, eu fico muito tensa, né? Então a gente vai depositando no corpo muito dessas emoções que a gente experimenta, né? Meu pessoal tá aqui brincando, você está chegando. Então, e a outra coisa que eu queria fazer observação a partir de uma colocação sua sobre os vínculos, né? Que mesmo que as relações elas são construídas no aqui e agora, e a gente vai se vincular com as figuras de apego seguro, né? Ou não, porque nem sempre os apegos vão ser capazes de nos nutrir.
vamos pegar um caso de uma criança adotiva, né? Que mesmo que ela não tenha o contato com os pais, ela foi adotada logo nos primeiros dias de vida, né? Então, o que vai acontecer é que, mesmo ela não tendo contato físico, relacional com os pais biológicos, ela vai trazer essa vinculação dentro dela. Vai. Mesmo porque né? ela esteve 9 meses, né, na barriga da mãe. E a gente está falando que essa vinculação, ela começa muito antes, né? Então, Uhum. ela vai trazer e isso vai contribuir, isso daí já tá, a memória emocional inconsciente dela ali, né, Cris, já tá entrando em ação, já tá fazendo esses registros. Então, como que a questão vincular, né? Ela é muito além, não necessariamente existe troca, porque, como a gente está dizendo aí, um caso de uma mãe teve o bebê e ele foi colocado para adoção, não tem uma troca ali naquele momento presente, mas é a referência, essa criança traz isso como referência dentro dela para uma vida toda. Outro vínculo, né, Camila, que é difícil de ser trabalhado, absorvido, que a gente estava comentando um pouco antes também, são a vinculação com as pessoas abusivas. Então, a pessoa ela sofre um abuso, aquilo faz uma marca. Talvez tenha sido uma fração de 15 minutos que aconteceu o fato, às vezes até menos, que eu já ouvi histórias, né, assim, de acontecimentos muito rápidos, mas que a pessoa fica vinculada com aquilo para o resto da Ela vida. pode não ter a Né? relação, né, Cris? Ela pode não ter contato com essa pessoa nunca mais. Ela pode não ter relação Nunca nenhuma, mais. mas ela está vinculada, e aí é vinculada pela dor, né? Uhum, uhum. Então, a gente tem diversos tipos de vínculo, né? Quando o Bowlby fala também, né, dos tipos de apego, estou olhando aqui a hora, não vai dar para aprofundar muito nisso, mas tem vários tipos de apego que as crianças desenvolvem com os cuidadores primários, né? Então, é um apego seguro, um apego inseguro, um apego ambivalente, né? Ambivalente e o evitativo. E o evitativo, né? Então, como é que vai esperar dessa pessoa que está ali como cuidadora o atendimento dessas necessidades, né? Básicas de sobrevivência. Sim. Então, também é importante, em diversas fases da vida, a gente vai ter necessidades diferentes a serem atendidas. Né? Então, a gente fala muito de segurança e proteção, porque isso é necessário para a nossa sobrevivência. Básico. Né? Então, essa necessidade de pertencimento nos dá uma sensação de segurança e proteção. Quando a gente vai sair, né, por exemplo, à noite, sair em grupo ou sair sozinho, né, a questão do grupo traz muito mais essa sensação de segurança. Os adolescentes, né? A gente pode pensar aí na adolescência, né? A adolescência é um momento que às vezes eles distanciam um pouco da relação com os pais, porque eles querem uma proximidade com o quê? Com os grupos, né? Porque é até a maneira que eles têm de se diferenciar, né? Isso é muito importante que o adolescente tenha isso, né? Para ele poder, na formação aí, né, do autoconceito, da identidade, da autoestima, ele vincular, ele ter relações com esses grupos, naquele momento é importante. E às vezes, na adolescência, que a gente vê muito essa transitoriedade, né, Cris? Porque às vezes eles têm relações com um grupo aqui, tem relação com outro grupo lá, às vezes isso não é duradouro, né? Mas vai ficar uma marca na história dele daquele tipo de vínculo que ele construiu naquele momento. E aquela relação foi com certeza importante para a construção aí desse autoconceito, dessa autoestima e dessa identidade. Por mais que eles nem encontrem com aquele grupo, né? A gente vê muito isso. Às vezes, os nossos amigos aí de 15, de 14, não são os mesmos de 30.
né? Então, assim, é importante a gente falar que ao longo disso também faz parte dos vínculos o momento também de aproximar e de separar, de pertencer e de distanciar, né? Então, assim, a criança, ela nasce, ela já tem esse vínculo com a mãe, mas já tem uma separação ali, que é do cordão umbilical. Então, já existe ali um distanciamento, né? Então, esse movimento de distanciar e de aproximar, eu acho que é muito importante a gente falar que isso faz parte do vínculo, né? Só que E faz parte da saúde, inclusive, né? Porque relações de dependência também acabam não deixando o sujeito se desenvolver, aparecer, a pessoa aparecer e emergir, né? Esses dias eu ouvi numa situação, por exemplo, que o pai falou com os filhos, falou, olha, fulana, você vai ficar responsável por cuidar de ciclano toda a sua vida, entre os irmãos. E eles não se casaram, né? E eles viveram uma vida toda fulana cuidando do ciclano. Então, assim, o pai já não estava mais presente, não estava mais vivo, mas continuavam atendendo essa vinculação, né? Da determinação desse pai. Então, assim, qual é o processo de autonomia dessas pessoas para avaliar se isso era necessário ainda, né? Se era o que eles queriam, precisavam, se estava sendo saudável para a relação deles, né? Onde é que eles puderam exercer autonomia, né? Diferenciação. Então, é muito isso também que a gente quer trazer de questionamento. Qual é a necessidade desses vínculos? Como é que eles estão estabelecidos? Eles estão estabelecidos de forma saudável ou não? Segura, né? Porque a gente vê que quando a gente tem nessa primeira infância aí, né, esses tipos de apego que a Cris falou, por exemplo, o tipo de apego aí ambivalente, né, em que os pais não têm muita consistência, né, quando ele atende e quando não atende às necessidades da criança, né, então assim, a criança não tem uma confiança, não se sente segura. Os pais podem sair, mas elas não sentem segurança de que elas vão voltar. Que eles vão voltar mais tarde na vida adulta, esse processo de diferenciação, né, do pertencer e do distanciar, né, do pertencer e do diferenciar é muito E até difícil. Do afastar, né? Porque às vezes a pessoa se torna ciumenta, obsessiva, naquele excesso de controle, porque teve um vínculo lá atrás assim, instável, e aí quando o parceiro se afasta, ela tem uma sensação de abandono absurda. Foi o que né? a gente falou na live, aquele caso, né? Que a gente contou, né? Esqueci o nome da personagem, mas da Lindsay. Da Lindsay, teve uma live que a gente falou sobre isso, né? Isso. E a Yara, ela fala que assim, olha, um filho bem amado sente-se unido, porém ele também se sente livre. Né? Quando os vínculos são seguros, a gente pode bater asa, porque a gente sabe que pode voltar e que essa relação ela não vai estar sofrendo risco de acabar por conta disso, né? Não tem essa ameaça. Sim, sim. E aí tem uma outra frase aqui, né, da Yara, que a gente também tirou do livro, né, Cris? A escolha do cônjuge, que eu achei muito interessante. A escolha do cônjuge. Isso, mostra ele aí. Que ela fala assim, que há relacionamentos que se prolongam por uma vida inteira sem expressarem uma genuína vincularidade. Alguns vínculos se constituem justamente pela impossibilidade da cumplicidade e da intimidade. E aí, quando a gente estava montando essa live, eu compartilhei essa frase com a Cris, e aí a gente pensou muito nos casais que chegam para a gente nos nossos consultórios, né? O quanto que às vezes eles estão unidos aí por um vínculo de ódio,
para um vínculo de um medo desregulado, né? A gente vê isso nos casos de separação que vão para o litigioso, e aí que a gente acha que aquela pessoa não está unida, que ela não está vinculada, tá sim, tá e muito Uhum, vinculada, né? Mas uhum, sem intimidade, sem cumplicidade, né? Sem uma troca uhum, mútua, sem um respeito, né? E isso foi uhum. aprendido, né, Cris? Aí a gente não Sim. sabe que tipo de vínculo cada um desses parceiros trazem da história deles, né? Trazem da Uhum. família de origem deles. E é isso que a gente vai investigando no processo terapêutico, né, Camila? Então, quando a gente olha para nosso genograma, a gente vai observando isso, né? Quais são os vínculos que a gente estabelece entre os membros da nossa família, né? No início da infância, como é que ele funcionou? A gente pode ir fazendo uma linha do nosso tempo de vida, né? Como é que a gente funcionou do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, 21 ao 28. Bom, isso é uma possibilidade de avaliação de 7 em 7 anos, de 10 em 10 anos, aí depende do terapeuta e do objetivo dessa investigação. Mas é muito interessante a gente observar o que a gente recebeu, como que a gente recebeu esses afetos que os pais, né, ofereceram aí durante a nossa formação, qual o julgamento que a gente faz, né, porque às vezes a gente julga muito a partir das nossas percepções, mas ao mesmo tempo quando a gente começa a ampliar essas histórias, né, e verificar como é que era a relação do pai com o pai dele, da mãe com a mãe, e a gente começa a observar o que esses pais receberam, a gente vai também entendendo como é que isso é passado de uma geração para outra sem a gente nem tomar consciência, né? E aí que é a nossa possibilidade de mudança, né, Cris? É aí que é o que a gente falou no início da live, que é aquilo que está no nível do inconsciente, do que eu não sei. Quando eu identifico isso, aí que está a minha possibilidade de mudança, né? Então, é isso que Uhum. é interessante a gente ver. E aí, Cris, eu não sei, eu lembrei quando a gente está mostrando esses dois tipos de vínculos aí, eu tô vendo que a gente está aí, né, quase no finalzinho. Eu não sei se Sim, tem 10 mais alguma minutinhos. coisa para falar, mas eu pensei a gente Eu, dar eu de só exemplo queria, o texto do Rubem. vamos, eu só queria falar uma coisa assim, né? Que a gente não precisa preocupar também e falar assim, nossa, minha vida está perdida porque meus vínculos iniciais primários não foram bons, não foram adaptativos, ou eu estou errando enquanto pai, enquanto mãe, não estou oferecendo o meu melhor para os meus filhos. É claro que a gente vai buscar sempre fazer o melhor, eu acho que ninguém tenta fazer nada para prejudicar, né? A gente parte desse pressuposto. Mas é importante a gente saber que ao longo da vida a gente tem outras experiências emocionais que ajudam a corrigir essas falhas. Então, à medida que a gente vai identificando isso, a gente pode ir comunicando para o outro o que a gente precisa também para a gente voltar a se sentir seguro na relação. Se eu estou numa relação conjugal e essa relação não está me atendendo, como é que eu comunico isso para o meu parceiro, né, de vida? O que é que eu preciso? Às vezes a gente escuta pais falando dos filhos, meu filho está muito assim, muito assado. Eu passo aqui várias vezes isso, né? E se a gente age no modo automático, né, a gente repete padrões adoecidos às vezes. E quando a gente para pensar, olha para o outro, né? Primeira forma de vincular, gente. Quando a gente para e olha para o outro nos olhos e pergunta assim, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo, O que você está né? sentindo? Que você está sentindo? E aí a gente vincula e o outro também pode dizer para a gente o que a gente pode ajudar e a gente pode avaliar se pode ou não, né? Se está dentro das nossas capacidades, competências, habilidades ou não, né? Mas esse é um vínculo muito importante. Às vezes a gente não precisa dizer nada, só para e olha, né? Sente. Tem um exercício da constelação que é muito legal, que são umas pegadinhas assim que a gente coloca no chão e a gente se coloca, né? Ora no lugar do pai, ora no lugar da mãe, ora no lugar do sintoma, para a gente sentir o que aquilo ali proporciona no nosso corpo. E a gente experimentar o lugar dos outros também, né?
para a gente entender como é que eu afeto de lá para cá, daqui para lá e de lá para cá, né? Como E eu afeto e eu observando, sou afetado, né? Que é muito a afetar. empatia, né, Cris? É o exercício de Exatamente. empatia. Quer contar a história pra gente? Pronto. Vou contar essa historinha, a gente achou é uma historinha que muitos podem conhecer, do nosso querido aí Rubem Alves. E que eu falei, Cris, né? A Cris, quando lembrou dela, eu falei, nossa, eu acho uma ótima ideia, porque nela a gente vai mostrar dois tipos de vínculos diferentes, um saudável e outro nem tanto, que é a história, né, do tênis e do frescobol. Que aí o Rubem Alves, eu vou ler aqui, ele fala o seguinte: ao pensar sobre a possibilidade de casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: você seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações, né, que seria aí os que a gente chama de vínculos, desafiam o tempo, que desafiam o tempo, né, são construídas quando a gente conversa. Cris, peraí, eu acho que você tá com o texto completo aí? Eu tirei Tô. aqui, mas eu acho que eu não tô com o texto completo. Você Tá, mas eu não vou, acho que eu não vou ler ele todo, não. Vou tá, pegar aqui, pega ó. essa parte. Então, ele vai trazer aí que o tênis é um jogo feroz, né? Então, ele propõe aí que a gente pode estar relacionando de duas formas, né? E ele traz isso como uma metáfora das relações afetivas. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. Então, no tênis, eu jogo a bolinha e eu fico torcendo para o meu parceiro errar, né? É ali que depois eu passo o nome, tá, Kátia? Mas é ali no erro do outro é que está a minha vitória, Eu já né? mando a Então, sacada, eu já penso para eu poder mandar a bola de uma forma que o outro não pegue. não vai pegar, né? Então, o objetivo é derrotar o adversário. E aí eu gostaria que vocês parassem para pensar: o seu par, né, o seu parceiro, seus filhos, são seus parceiros ou são seus adversários? Eu vi aqui, Né? ele coloca assim: o bom jogador no tênis é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica o seu objetivo de cortar, de interromper, de derrotar. Uhum. Então, o prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro, né? Então, o tênis, ele tem o objetivo de derrotar. Se a gente está numa relação conjugal, uma relação parental, onde o objetivo é ter razão sobre o outro, a gente vai dar a cortada e vai sair da relação, porque acabou o jogo, acabou a graça. Mas você está Né? vinculado, né, Cris? Está lá o Mas tempo está todo vinculado. vinculado. Porque para eu poder identificar o ponto fraco do outro, eu preciso estar vinculado. Sim, está vinculado. Só que não significa que seja um vínculo saudável. Já o Né? frescobol Se parece muito com o tênis. O que eles têm em comum? Os dois têm raquetes, estão em lados, né, opostos do campo, vamos dizer assim, né? E tem uma bolinha. Só que para o jogo ser bom, no frescobol, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola vai meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolver de forma gostosa, né, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la e o jogo possa dar prosseguimento. Então, não existe adversário porque não tem quem deva ser derrotado, né? Aqui os dois vão ganhar ou ninguém vai ganhar, porque não tem o objetivo de ganhar, tem o objetivo de se divertir, de ser prazeroso.
E ninguém vai ficar feliz quando o outro erra, porque também não é uma questão de acertar ou errar, né? E errar, gente, faz parte do processo, né? Nossa geração, eu não sei a sua, talvez um pouquinho depois da minha, mas a minha geração para trás, o erro era inaceitável. E a gente cresceu com a ideia de que podia ser perfeito, né? Uma das a dica de livro lá do Afetivamente VIP hoje, para quem quiser participar, o link está lá no meu link da bio, é justamente uma dica de livro que é a arte de ser imperfeito, né? E qual é a nossa capacidade de aceitar os erros, os nossos e os do outro, né? Porque se o meu parceiro erra e eu vou lá criticar, eu estou esperando que ele seja perfeito e estou partindo do pressuposto que eu sou perfeita. Já saímos da relação saudável, E aí né? Porque também se você acha somos que ele só vai humanos. se sentir amado, né, se ele for perfeito? Então, Uhum, que tipo de uhum, vínculo é esse que a gente está construindo? Que é muito diferente, que é o que é muito diferente do frescobol, porque o frescobol tem a cumplicidade, precisa ter a intimidade, precisa de ter o compartilhamento, porque o grande objetivo é que todos se unam para poder manter a bola no ar, né? Então ele fala que ó, aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é o erro do outro também. E aí eles podem se uhum. unir, né, para poder ver como que eles podem aprender juntos. Eles podem identificar aquele erro e avaliar como que eles podem aprender juntos. Então, é um bom Exatamente. exemplo, né, Cris, assim, de vínculos. Todos os dois jogos existem vínculos, mas um vínculo saudável e o outro vínculo que E um não é fim tão saudável assim. destrutivo, E é né? De importante a uma das gente partes. avaliar, né? Às vezes eu passo muito essa mensagem Um para casais minuto. que eu atendo, para eles poderem avaliar que tipo de relação você constrói, não só com o seu parceiro ou com a sua parceira, mas é uma relação do tipo tênis ou do tipo frescobol. Muito É obrigada, exatamente. Cris. Nós chegamos ao Obrigada, fim. A Camila. gente não conseguiu, Paula, esse texto do tênis e frescobol, vou só colocar no Google com o nome do Rubem Alves, que é muito fácil de encontrar. Isso, a E Kátia pediu o nome do livro, é Escolha do Cônjuge, né, da Yara Camarata Anton. Ela está fazendo lives excelentes também, procurem aqui no ela Instagram tem que vale o a pena site dela, ouvir. que é super, super legal e tem muito conteúdo também. E as perguntas que a Isso, gente não conseguiu responder, pode mandar direct para mim ou para a Cris, que a gente responde. Pessoal, vai lá no meu link. Nós estamos com um grupo VIP do Afetivamente e a gente está lançando a turma do Afetivamente hoje também no nosso Instagram. Então, se inscrevam, façam parte, né? Estou vendo aqui um monte de gente agradecendo, Denise, né? Kátia, a Vanilde foi super carinhosa aqui dando um retorno para a gente, né? É um prazer, Vanilde. A gente tem que agradecer tudo que você nos ensina, nos acolhe, a Marília, a Sueli, Suede, um muita beijo. gente, E olha, né? Muito 9h30 obrigada. eu tô aqui de novo com a Jussara. Quem quiser acompanhar, acho que a gente vai poder ampliar um pouco mais esse tema dessas necessidades básicas. E eu espero você. A Ana está aqui, fez o curso do Afetivamente com a gente. Valeu a pena, Ana? Né? Pessoal, é um prazer muito grande a gente estar aqui falando para vocês. É uma forma que a gente tem de estudar, é uma forma que a gente tem de se atualizar e de passar para vocês tudo isso que a gente vem produzindo do lado de cá. Espero que a gente tenha contribuído, né, Camila? Isso, a gente não falou a data, Cris. O curso vai ser dia 27 e 28, é sexta-feira à noite, das 7 às 9. A outra turma foi um pouco menor, então a gente viu a É. necessidade de ampliar. Então vai ser de 7 às 9 na sexta e de Isso, 9 às 11 no sábado, dia 27 e isso. 28 de novembro. De novembro. E vai ser um prazer ter vocês conosco participando, viu? Entrem lá no link da bio para participar do grupo do WhatsApp. Nós estamos mandando conteúdos quase diariamente
para a gente ampliar aí consciência e manter-nos conectados a vocês, né? Camila, muito obrigada. Essa Obrigada, Cris. parceria é uma delícia. Obrigada por Gente, esse vamos daqui a pouco, tem mais Camila aí. Daqui uma hora, Camila? 9h30, 21h30, vou estar aqui com 9. a Jussara, que é uma pediatra super estudiosa da disciplina positiva, que vai trazer muita contribuição aí pra gente também. E olha, quem Vou gostou estar dessa lá. live, tem um aviãozinho aqui, compartilhem, porque aí mais pessoas vão poder se beneficiar desse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho. Com certeza, né? Muito obrigada a todos, Obrigada. uma boa noite para vocês e até breve. A gente deve fazer mais uma live aí daqui uns 15 dias mais ou menos. Se quiserem mandar sugestão de temas, entrem na minha página da Camila, podem mandar por direct, pode mandar por mensagem no nosso privado. A gente está aqui para poder atender vocês, para a gente poder desdobrar junto com vocês, e é uma delícia estar aqui, viu, pessoal? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, Cris. Beijo, tchau, tchau.